Olá, eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no programa Prosperando. Antes de qualquer coisa, quero te desejar uma semana maravilhosa, abençoada, plena de realizações. Nosso programa hoje está tremendo. Eu estou trazendo aqui alguém que é muito querido meu, muito mesmo, né? Uma família maravilhosa, uma pastora, palestrante, empresária. Você vai amar o programa de hoje. Se você ainda não é membro, torne-se e inscreva-se aí. Eu queria que você já deixasse a sua curtida. Curta, por favor, compartilhe também. Tem um espaço para os comentários. Se você quiser, pode colocar pedidos de oração. Temos uma equipe que vai estar orando por você também. Não perca esse programa por nada. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos rapidinho. Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olá, agora sim, vamos começar e para mim é um prazer enorme ter a pastora Renata Moura aqui. Ela é pastora, ela não gosta de falar que é cantora, mas é cantora também, é cantora e boa, não é? Ela é palestrante e ela é empresária. E tem um testemunho tremendo. Eu admiro tanto ela quanto o seu esposo, porque ele já esteve aqui, já deu testemunho. Eles, no meio da crise, Deus nos abençoou tremendamente. Eu quero que ela conte um pouco da sua história, como ela começou. Eu sei que nem sempre tudo foi mar de rosa, né? E ela vai contar um pouquinho hoje e nós vamos aprender muito com ela. Amém, amém, meu pastor amigo. A paz do Senhor Jesus, a graça Amém, e a paz. amém. Que privilégio estar aqui O hoje. privilégio é meu. Viu? Que bom, quando o Gerson, meu esposo, veio, né? Ele, precisa ser você. Não, é sua vez, agora é sua vez, é o seu momento. Porque né? você dá mais palestra do que ele, né? Acho que eu sou mais falante, né? E aí achei bom porque eu fiquei ali nos bastidores e ficou suando frio. Amém, foi isso aí. Então, é isso aí, meu pastor. Somos sim uma empresa hoje já conceituada, mas antes disso tem todo um testemunho para trás. É uma família hoje sólida, mas teve muitos ventos e vendavais para trás, né? E assim como é na vida de todo cristão, né? Não é fácil. Mas o mais lindo é saber que quando nós estamos em Cristo, verdadeiramente, firmado no Senhor, o Senhor faz sim que nós possamos resistir ao vento forte, à tempestade. Renata, deixa eu falar uma coisa. Você já vem de uma família cristã? Pelo contrário, veio de uma família toda desestruturada. Sim, uma família toda desestruturada, assim. Na verdade, não fui criada com os meus pais, assim, com uma avó, né, uma avó materna. E eu aprendi a ouvir falar de Jesus de forma muito íntima, né? Só eu e Deus. Então, ninguém nunca me apresentou Jesus. É mesmo? Eu aprendi sobre Jesus na minha caminhada. E gerou um amor muito grande. Eu tenho hoje 20 anos de cristã, caminhando com Jesus. Amém. E eu verdadeiramente falo
eu sou filha amada do Senhor porque eu aprendi quem eu sou em Cristo. Né? E isso faz toda a diferença na minha vida, porque quando vem o vento, peraí, eu sei quem está no meu barco. Né? Então, toda essa trajetória aí vem do Senhor me mostrar dia após dia quem Ele é. Então, eu sou discipulada verdadeiramente pelo Senhor. Nada contra discipuladores, pastores, a gente precisa disso. Amém. Mas eu não tive esse privilégio. Isso é tremendo, você falar que é praticamente você conheceu Jesus sozinha, sem ninguém te encaminhar. Isso é um testemunho tremendo. Como? Eu lembro quando eu ia para a igreja, era pequenininha e eu tinha 6 anos de idade e tinha um apelo, né? Algumas igrejas ainda fazem apelo. Eu lembro eu com 6 anos, quem aceitou Jesus levantava a mãozinha e ia lá para frente. E aí foi crescendo, e com 12 anos de idade, eu nunca esqueço disso. Eu vi um episódio onde eu fui... Sabe aquela época que ainda tinha assim, as pessoas cantavam uma turminha e ia pro morro orar? Em Goiânia tem isso. E eu lembro que numa dessas idas, numa tenda escura, não tinha energia, a minha oração ali, via aquele povo orando, e eu via todo mundo orando, como que eu faço uma oração? E eu observava, alguns falando em línguas, outros pegando profecia, mas eu estava quietinha, era só um adolescente de 12 anos. E a minha oração bem profunda no meu coração foi assim, ó, Deus, eu não sei o que é ser vaso, mas eu ouço muito essa palavra aqui. Quando eu crescer, isso me permite ser vaso nas suas mãos? Uau! E eu não sabia o que era ser vaso. Eu não sabia o que era aquilo. E o tempo passou. Fui começar a caminhar com Jesus com meus 23, 24 anos. E o Gerson veio para Jesus através de jejum e oração entregue dentro do banheiro, porque ele também não gostava de Ele não era. Não. Uau! E aí eu comecei a orar por ele. E aí quando o Senhor estruturou a nossa família, tirou a empresa que nós tínhamos antes, que era um ramo totalmente diferente, tirou tudo e Deus começou a colocar algo novo para nós, né? Então, assim, ajudar hoje é algo novo que Deus colocou para nós. Talvez você não saiba, mas ajudar hoje é talvez a maior expressão, ou uma das maiores expressões na moda gospel aqui em Goiânia, e já hoje está no Brasil todo e mandando para fora também, exportando. Amém. E como foi isso? Porque vocês não começaram grande assim, não foi um projeto que começou grande, né? Conta um pouquinho dessa história. E nós temos uma dificuldade de aceitar o que Deus tem para nós quando é grande, né? A gente sempre se sente pequeno, tipo, meu Deus, será que eu sou merecedora disso tudo? Então, assim, por eu viver sempre o meu primeiro amor, né? Eu digo que ele nunca vai acabar, eu sinto a necessidade muito grande de falar desse Jesus, desse relacionamento com desse Deus para outras pessoas. E eu lembro de quando eu queria fazer algo, trabalhar, e eu precisava estudar, fazer algo, eu falei, eu preciso ser algo para ti. E Deus começou a colocar no meu coração desejo de fabricar algo para ele. Nós já trabalhávamos com uniformes há tempo e eu precisava de uma renda, como o Gerson contou aqui no outro podcast, né? E ali o Senhor colocou no meu coração o desejo de fazer algo para ele. E eu vi umas camisetas de gratidão e comecei com aquilo ali. E sempre sonhando alto. Se tem uma coisa que eu não tenho dificuldade é sonhar. Amém. E é Deus que patrocina nossos sonhos quando está alinhado ao coração dele, né? Isso aí. E ali então eu comecei a sonhar e Deus começou a me dar as estampas, começou a gerar no meu coração e eu precisava de um nome. E esse nome veio na época, nós estávamos em uma igreja e o Senhor trouxe confirmação e Judá significa aquele que louva, aquele que adora. E eu falei, essa empresa precisa adorar o Senhor, né? E a gente começou então a fazer essas camisetas e começamos a vender no atacado e assim vai. E assim a gente tem ido, mas o início começou dessa forma, orando, pedindo ao Senhor discernimento de algo. Por quê? Porque eu precisava de uma renda, precisava de fazer algo. E nada que joelho e oração não funcione. Aí para onde eu fui? Fui para o monte orar, fui para o meu secreto com Deus. Senhor, eu preciso de algo que mude a minha história. E o Senhor colocou, foi me dando a trajetória todo dia para como fazer. Foi fácil? Não é fácil, né, pastor? Renata, me fala uma coisa. Eu lembro muito, a gente começou um relacionamento, nós temos um relacionamento já de comercial, já há algum tempo, acho que 7, 8 anos, mais ou menos. Mais ou menos. E começou antes da crise. Sim. E eu lembro que na crise, a empresa, antes da crise, era uma coisa. Engraçado, tem muita gente que sucumbiu na crise. E tem muita gente que cresceu tremendamente, que é o caso de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição no meio da crise.
porque vocês transicionaram no meio de uma empresa pequena, eu lembro, eu ia lá e a gente fazia os trabalhos, né, que vocês continuam fazendo até hoje, continuam fazendo com eles, para ajudar, se tornou uma parcerona com a gente, e vocês estavam era uma fase de estruturação talvez, mas era uma empresa pequena. Eu queria que você testemunhasse isso, como foi? A empresa era pequena, bateu a crise. Como no meio da crise vocês viram para uma grande empresa? Eu não aceitei a palavra crise. Uau! Simples, eu não aceitei a palavra crise. Pessoas vieram para dizer que as empresas não iam fechar, que as empresas iriam mandar seus funcionários todos embora, e eu me posicionei. Eu falei assim, não, essa empresa não vai fechar porque ela foi levantada por Deus, Senhor. Amém. E eu lembro disso, eu lembro que, isso eu vou falar bem rapidinho aqui, eu lembro que quando nós começamos, eu tinha muito desejo de comprar um tipo de malha, que é a malha que nós trabalhamos hoje. E aqui em Goiânia não se tinha, excelente. Não tinham acesso a essa malha. Era 3 vendedores só que tinham aqui em Goiânia, e eu tinha um desejo muito grande de comprar de um lugar que vendia como se fosse uma ponta de estoque. Eu queria muito que o Gerson me levasse lá. Ele, não vou te levar lá. E eu falei assim, mas o meu desejo é fabricar ainda melhor do que eu já faço. Isso já acontecia, ajudar já estava acontecendo, e as portas fechadas. E minha oração era essa. E um dia, um vendedor desses 3, só tinha 3 aqui em Goiânia, bateu lá na porta da empresa para poder vender malha. Eu nunca esqueço desse posicionamento, porque quando nós nos posicionamos em frente às adversidades, quando nos posicionamos em Cristo, a história muda. E aí, eu lembro que esse moço chegou lá, e esse vendedor de malha, ficou na sala com o Gerson. E eu, com aquela correria, que eu estou correndo, e falei pro Gerson assim, vai fazendo sala para ele. Quando você estiver terminando, estiver na hora de escolher a malha, você me chama que eu vou lá só para ajudar a escolher as cores que eu quero. O que eu fiz? E essa foi. O Gerson falou, tá na hora de você vir. Todo mundo de máscara, ele sentado na mesa conversando. E ali chegou a hora de eu falar. Só que eu cheguei na hora, e esse homem, ele falava tanto de crise, de fechar, que tudo ia acabar. Só que ao mesmo tempo ele falava que ele estava construindo uma casa de, não sei, na época, um valor bem alto, que ele estava faturando naquele ano mais que no outro ano passado. E se tem algo que Deus me deu foi ousadia, pastor. E eu louvo ao Senhor por isso. Amém. E aí eu falei assim, tirei a máscara, o senhor já terminou de falar? Agora eu posso falar? Eu falei para ele, você não está sendo ingrato com o Deus que o senhor está falando aí, não? Porque o senhor está prosperando mais agora na pandemia do que antes. E deixa eu te falar um negócio, essa empresa, ela não vai fechar, porque ela foi levantada para glorificar o nome do meu Deus. Amém. E agora deixa eu te falar algo, há um tempo atrás, eu chorava para comprar o restante de malha que fábrica sua não usava mais, e hoje o senhor está aqui. Olha. Pastor, eu falei assim, agora vamos ali. Peguei na mão dele, falei, deixa eu te mostrar um negócio, porque até então a gente estava na sala do Gerson. Aí eu levei ele num depósito que tinha lá, né? E aí tinha muitas, tinha umas 800 camisetas penduradas. Aí eu falei assim, dá um giro 360 graus. Tá vendo todas essas camisetas estendidas aqui? Todas elas glorificam o nome do meu Deus que eu sirvo. Então, põe na sua cabeça, essa empresa não vai quebrar. Amém. E aí, essa palavra foi forte. Passado pouco tempo, pastor Walter, questão de 5 meses, eu me vi numa viagem que eu nunca imaginei. Na verdade, eu já tinha ouvido a palavra profecia antes, mas a gente esquece essas profecias, Deus não. Há uns 6 meses após aquilo, 5, 6 meses após aquilo, estava eu lá no sul, mandando fazer malha. Como assim? Pois é. Você foi na fábrica. Fui na fábrica, nas tecelagens. E aí, sentada numa mesa com donos de tecelagens gigantes, enormes, e o Espírito Santo falou no meu coração de forma bem clara. Quando você me honra, eu te honro. Como que é isso? Eu preciso entender que o Deus que eu sirvo, ele é Deus de verdade. Amém. E quando você o defende, dizendo assim, ei, eu sigo esse Deus e essa empresa que foi levantada para honra e glória dele, o meu casamento é para honra e glória dele, a minha família é para honra e glória dele, assim. Não tem nada, não tem palavra lançada, porque ele é maior que todas as coisas. Então, o que aconteceu? Começamos a comprar direto do sul, não precisei comprar uma peça de malha desse moço. Uau. E hoje, para honra e glória do Senhor, a gente tem acesso aí a todas as tecelagens hoje. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho mais,
Porque a sua empresa faz hoje moda exclusivamente gospel. Exatamente essa palavra, exclusivamente gospel. E as pessoas falam assim, você não tem medo? Nossa, mas e aí, como é que vai ser? E a minha palavra é, enquanto se pode, enquanto nós ainda temos essa liberdade de fazer dentro do nosso país, eu vou levar o evangelho. Ah, mas nós estamos caminhando para o fim do tempo, como vai ser? O meu Deus sabe de todas as coisas. Mas enquanto eu posso, eu quero declarar na camiseta. Não estou em crise, estou em crise. Jesus salva, testelestai, sabe? Eu quero declarar com todas as minhas forças, enquanto eu ainda posso, vestir uma camiseta e dizer que Jesus salva. Pastora, eu fico assim, eu vejo que você fala com paixão. Sim. Não é uma coisa, eu sou empreendedora, eu ganho dinheiro e tal. Não é isso, tem muito mais do que isso. Não é? Tem fé, tem princípios, tem propósito. Tudo que vocês estão fazendo tem propósito. Às vezes eu vejo pessoas, mas vocês estão com boi na sombra. Agora para vocês. Ninguém sabe a trajetória, como começou, o que vocês passaram, os propósitos que vocês fizeram para chegar aqui. Qual é a intenção, a real intenção do coração de vocês? Não é? Por que vocês estão fazendo isso? Tem um alvo, tem um propósito, tem um porquê. Então, isso me encanta. E eu vejo que você, quando você fala isso, você fala com paixão, às vezes chega até perto das lágrimas, né? E isso é gostoso de ouvir, isso é gostoso de ver. Porque hoje você falar sobre empreendedorismo, e especificamente você tratando só com o mundo cristão, gospel, uma moda com um público exclusivo, não é? Porque não? Hoje você tem que atirar para todos os lados, você tem que fazer tudo. E nesse processo você acaba negociando, abrindo mão do seu propósito original. E é o que vocês nunca fizeram. E como Deus tem... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pode falar à vontade. Queima aqui dentro, pastor. Amém. Queima aqui dentro, meu amigo. Amém. Queima aqui dentro falar sobre esse Deus, sobre o que ele faz. Aleluia. Então, assim, eu sei quem eu sou. Amém. E tudo que eu amo fazer é falar desse amor para as pessoas. Seja através das camisetas, seja de uma forma de... Então, eu preciso fazer isso. E eu faço isso com amor. Então, quem nos conhece verdadeiramente, está lá conosco, assim como o Senhor está conosco já esse tempo todo. O Senhor... Quantas vezes o Senhor já falou empresa, mas a pastora Marisa, quando vocês chegam lá, como que é a atmosfera daquele lugar? Exatamente. Né? Desses anos todos, o que mudou ali? A essência permanece a mesma. Isso é tremendo. Aí vem a concorrência, mudou, porque depois as pessoas descobriram, começaram a fazer também, mas deixa eu falar algo. Um dia Deus falou para mim de forma bem clara. Um dia eu estava numa situação que eu tinha que... E agora, o que você vai fazer? Você vai aceitar ou não? E aí o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Abraão, ele sabia, porque ele tinha esperando por ele. Ele não estava preocupado com a concorrência, estava? Não. Ele precisava preocupar com a concorrência. E eu sei quem eu sou, eu não preciso preocupar com a concorrência, assim como eu digo para você. Se você tem algo no seu coração, se você tem algo assim que fumega e assim, que incendeia no seu coração, minha querida, meu querido, faça. Peça orientação ao Senhor e não se preocupe com a concorrência, porque se Deus falou, amém. Não tem palavra contrária, vai assim como eu fiz. Amém. Pastor, eu quero ampliar um pouquinho mais isso aí, porque hoje você dá palestra. Sim. A Renata hoje é pastora Renata, não tem problema de chamar de Renata. Não, né? Só os amigos. Você acha que eu sou de Walter? Então... você ampliou o seu currículo aí, né? Agora é palestrante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? As palestras que você dá, qual é o propósito, a motivação, né? O que te levou a isso, né? A ser palestrante? Glória a Deus por isso. Então, o senhor vê que o transbordo. Amém. Lembra? Eu pedi ao Senhor que eu queria ser algo na mão dele, um vaso. Amém. E o vaso foi feito para quê? Para transbordar. Isso aí. E eu aprendi com o Senhor. Nós precisamos fazer o quê? Transbordar. Eu lembro das primeiras palestras que eu vi quando o Senhor, quando eu o conheci. Recalcado, então, sacudido aí. Transbordante. Em todas as áreas. Então, eu decidi transbordar. E já tem alguns anos que eu faço isso. E os temas que eu transbordo são justamente nessa área. Eu preciso ser uma mulher que levanta outras mulheres.
seja empresário, seja na vida profissional, né? Seja na vida ministerial, seja na vida familiar. Então, eu nasci com esse propósito, de transbordar, e quando a gente transborda aquilo que Deus tem, a gente contagia tudo que está perto da gente. E recentemente, agora o Senhor colocou algo no meu coração. Você precisa ensinar mulheres, porque antes delas ser qualquer função que elas acham que elas estão aptas a ser, elas precisam voltar a ser filhas. Então, hoje eu tenho esse projeto aí, já tem um tempo já que eu caminho com eles já, e esse simplesmente filho, ele está nascendo agora, ele é o bebezinho de agora, né, do momento, inclusive, a gente já reúne já essas mulheres já. Então, eu sinto necessidade de falar do amor de Jesus para outras pessoas, para mulheres. E o Senhor leva, o Senhor tem levado para longe, o Senhor tem levado para muitos lugares. Eu falei, Senhor, eu não quero a agenda arrumada, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Porque o lugar que o Senhor tem para levar a minha vida, para poder falar do teu amor, é o lugar que o Senhor tem por ali. E eu quero ser só isso, o instrumento nas suas mãos. Me diz uma coisa então, hoje o seu alvo são mulheres. São mulheres, é o que eu mais ministro hoje, são mulheres. São mulheres para desenvolver empreendedorismo, mas o nome filha tem muito a ver com a tua experiência lá atrás. A gente fala daquilo que a gente vive. Sempre foi flores a vida financeira do Senhor. Não. Né? Então a gente sofre nisso. Então hoje eu falo de algo que eu superei, de algo que eu encontrei, de algo que eu aprendi a transbordar. Então eu sinto necessidade e faço isso de pegar mulheres, olhar dentro dos olhos dela, coisa que é raro hoje em dia, e falar assim, ei, você é filha amada. Por que você deixou de sonhar? Por que você acha que Deus não tem isso para você? Então, porque tem mulheres hoje com um sentimento de inferioridade o tempo todo. Eu não posso fazer porque eu não consigo, fulano faz melhor. Não tem isso. O que Deus tem para mim é só meu. O que Deus tem para o pastor Walter, e Deus vai dar habilidade para que o pastor Walter se envolva aquilo que ele colocou na vida dele, assim como Deus fez comigo. Eu não era falante, eu sempre fui, mas eu não desenvolvia a oratória. E Deus começou a falar, eu vou começar a colocar você em situações que você vai precisar falar. Senhor, eis-me aqui. Alguém te ensinou? Não, como eu disse, eu tenho um professor particular, eu tenho um pastor particular, né? E como que eu aprendo? No secreto. Como que é secreto? Porta fechada, tranco tudo, Senhor, agora é nós dois. Rasgo tudo ali, eu tô com dificuldade nisso e nisso, eu preciso de ajuda. Tô com dificuldade na empresa nesse assunto, preciso de ajuda. E eu quero continuar transbordando. Que tremendo. Agora, eu só, não sendo repetitivo, mas o nome, simplesmente filha. É forte, né? É forte. Por isso que eu falo, isso tem a ver com quando você conheceu Jesus? Sim. Por quê? Como eu falei, com 6 anos, eu conheci Jesus. Caminhei. Eu lembro quando antigamente você abria a Bíblia do Salmo 91? O que eu conhecia de Jesus era só aquilo dali. O que eu conhecia de Deus era sobre aquilo dali. Mas eu sabia que se clamar a mim, né? Se me chamar pelo meu nome, ali estarei com ele. E ali eu entendi que Deus é o meu pai. E ali então eu comecei a desenvolver esse relacionamento com ele. E o Senhor falou assim, seja filha. Não precisa preocupar com as outras coisas, mas seja antes de qualquer coisa filha. Simplesmente filha. E aí eu comecei a ouvir muito essa frase. O Senhor está querendo me dizer algo relacionado a essa frase. E o Senhor começou a falar de forma bem clara o meu coração. Começa a mostrar para outras mulheres aquilo que eu já despertei em você. E ser simplesmente filha, antes de qualquer situação, antes de qualquer profissão, antes de qualquer ministério, antes de qualquer cargo. Você precisa voltar para mim e entender que quando você se achega aos meus pés, você é simplesmente minha filha. E ali eu te reabasteço. E ali você tem impulso para poder caminhar. Renata, deixa eu falar uma coisa. O que me encanta em tudo isso, sabe o que é? É vendo você hoje, palestrante com agenda e tudo, empresária. Os valores cristãos são tão fortes. Porque hoje a gente vive num mundo tão competitivo. Sim. E hoje você faz qualquer coisa para vencer a competição. E você está declarando, eu não abro mão dos meus princípios. Então, viver
cristianismo é compatível com a vida empresarial? Sim. Se você souber que você é em Cristo, guardar o seu caráter, guardar o coração. Na verdade, se posicionar em relação ao seu caráter, né? Guardar o seu coração é sim. Deixa eu te perguntar, você já deixou de fazer algum trabalho porque ia contra seus princípios? Muitos, a ponto de eu não ter nada em casa e falar assim, aí veio uma proposta É mesmo. de muita coisa e falar assim, ó, vamos supor, não tem nada em casa, lá no início. E falei assim, eu preciso de venda. E alguém me ligava, eu tenho 300 camisetas para fazer, só que o nome é uma cultura, né, vamos supor, uma escola, que vai Totalmente contra. o que você crê. Aí o senhor fala assim, você tem o livre-arbítrio. E aí eu virar pra pessoa e falar assim, não, eu não vou fazer. Por quê? Não, não quero fazer. Porque tem situação que você não precisa nem ficar explicando. Tem situação que você não tem que estar entrando em detalhe. Não, não quero fazer, pronto, acabou. E não fiz. E não foram só uma nem duas vezes. Sério? Até hoje eu passo por isso. Então, muita gente não sabe como vocês chegaram aqui. Olham para vocês hoje, olha, é coisa... Mas não tem ideia da história de não negociar, de ser fiel, de ter propósito. Eu queria... Esse papo a gente podia ir longe, né? Muito longe. E eu queria, assim, te agradecer, mas te agradecer muito mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente que talvez queira empreender, não está com medo, né? Apesar que a gente está saindo da crise, mas de alguém que no meio da crise se renovou e cresceu sendo fiel ao Senhor. Eu queria que você deixasse uma mensagem sua aí. Vamos lá. Primeiro passo, não negocie seus valores. Não esqueça quem você é em Cristo. Se Deus colocou um projeto no seu coração, se Deus colocou algo no seu coração, ali em oração a Ele no seu secreto, e vai em frente. Tá com medo por quê? Porque se foi Ele quem colocou, meu querido, tem tudo para dar certo. Só lembre quem Ele é na sua vida e não esqueça de glorificá-lo. Eu não queria perder a oportunidade, eu queria que você orasse. Sim. Por eles, né? Sim. Porque está um ambiente tão gostoso aqui. Então, eu queria que você orasse, abençoando essas pessoas que estão nos ouvindo e talvez se inspirando. Amém? Tudo que você está falando. Amém. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça em todo momento, porque Tu és Senhor na nossa vida. Tu és fiel em todo o tempo. Pai, quem estiver ouvindo essa mensagem, quem estiver vendo essa mensagem, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Pai, possa ir de encontro em cada projeto que precisa da confirmação do Senhor. Pai, que não fique só em projetos, em papéis, mas que possa haver ação, papai, que possa haver ação dos teus filhos, que eles possam se encontrar em ti, saber quem eles são em ti, papai. Pai querido, porque quando nós pegamos a posição, nós sabemos que nós podemos avançar, Pai. Enche de ousadia, enche de autoridade em ti, papai, autoridade vindo de ti, sobre cada coração, papai, sobre cada sonho, sobre cada meta, sobre cada empresa, que talvez por agora o Senhor esteja passando alguma dificuldade. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, pai. Nós sabemos que quando nós estamos alinhados a ti, pai, Senhor, o Senhor faz milagres. Pai, talvez tenha alguém agora ouvindo essa oração, em concordância e está precisando de um milagre. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, entra com providência, traz provisão, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado e incomode também, Senhor. Incomode sim, Senhor, corações e lábios a glorificar o teu nome, pois teu é o reino, poder, a honra e a glória em todo sempre. Amém. 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 Obrigado mesmo, de coração. Uma alegria ter você. Isso prova que a gente não traz só homens aqui, você vê. Na semana passada trouxemos uma mulher e como essas mulheres de Deus têm testemunho e conteúdo para compartilhar. Obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando. Nós vamos para os nossos recadinhos comerciais aí e voltamos já já. Somos de carne e osso,
Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Olá, estamos de volta e agora no seu Momento Prosperando. Hoje eu quero falar de algo que tem realmente mexido muito comigo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se você prestar atenção, você fala assim, o enunciado desse versículo está errado. Porque ele diz, quem vos dará o que é vosso? Mas se a coisa é minha, alguém tem que dar para mim o que é meu? Durante muito tempo, isso me chamou a atenção. Quando eu fui para o ministério, eu ficava questionando Deus. Eu dizia assim, Deus, todo missionário tem uma conta bancária, todo mundo deposita na conta dele. Senhor, eu estou no ministério já há algum tempo e eu não fui para o ministério de graça. É uma história aí. Durante 7 anos, Deus falou comigo, eu era empresário. E Deus dizia assim, deixa tudo o que você está fazendo e vai me servir de tempo integral. E eu relutei, por 7 anos eu relutei. Por que eu relutei? Eu sou nascido em igreja. Eu me criei em igreja, nunca me desviei. Eu cansei de ver pastores passando necessidade, esposa de pastor passando vergonha, filhos de pastor passando falta das coisas. E eu dizia, Deus, eu não vou deixar a minha empresa para ser pastor de tempo integral. Não vou fazer isso. E deixa eu te falar uma coisa. Para onde quer que eu fosse, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, na América Central, México, Porto Rico, Estados Unidos, onde quer que eu for, Deus usava alguém para dizer, eu quero você de tempo integral. Quantas vezes isso aconteceu? Chegou um ponto que eu não aguentei mais, eu fui. Só que quando eu fui, e foi porque Deus me constrangeu a isso, Deus me levou ao ministério, eu comecei a questionar, Deus, os missionários têm contas bancárias, as pessoas nos abençoam, eu tenho conta bancária, nunca ninguém depositou nada. Foi quando Deus me deu esse texto e ele disse assim, quantas vezes você já abençoou o ministério alheio? O texto diz, ensino alheio, não fostes fiéis. Deus falou, quantas vezes você já abençoou o ministério alheio? Eu me lembro que eu disse, mas Deus, agora eu sou missionário. Não sou eu que tenho que abençoá-los, eles têm que abençoar a mim. Deus falou assim, quando você aprender a abençoar o ministério alheio, eu levanto pessoas para abençoar o seu ministério. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Existem bênçãos no céu que são só suas. Tem seu nome, tem seu RG, seu CPF lá. Ninguém vai tocar nelas, porque são suas. Ah, pastor, eu tenho bênção no céu que está no meu nome. Tem sim. Mas eu não vou dizer que elas estão lá emboloradas, porque no céu não tem bolor. Está lá parado. Quando é que essas bênçãos que são suas virão até você? O dia que você aprender a abençoar o ministério alheio.
E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Tem bênçãos lá que são suas, mas elas só virão a você, quando você aprender a abençoar o ministério alheio. Quando eu entendi esse princípio, eu comecei a entender por que no Brasil pastores, evangelistas, missionários são pobres. Porque eles não vão para o ministério preocupados com o que eles vão dar, mas preocupados com o que eles vão receber. Quando Deus falou para mim, a hora que você aprender a abençoar o ministério alheio, eu levanto pessoas para abençoar o seu ministério. Deus me chamou para começar a abençoar o primeiro casal de missionário. Naquela época eu não podia muita coisa, era questão de 20, 30 reais. Deus falou, abençoe e seja fiel, porque o brasileiro não tem tradição de fidelidade em coisa nenhuma. Eu comecei a abençoar e a ser fiel com 20, 30 reais. Depois Deus mandou aumentar um pouco mais, depois colocou mais um casal. Bom, só para resumir, eu cheguei a mandar um salário mínimo para 15, um salário para cada, né? Chegamos a 15 missionários. Não eu, não, melhor, não a minha igreja, não missão, nada disso. Eu, pastor Walter, minha família, começamos a fazer isso. E posso falar uma coisa? Eu não tenho salário de lugar nenhum. Eu vivo dos seminários que a gente ministra. Ah, pastor, o senhor vive de seminário e não tem salário e manda salário. É porque eu entendi isso. Quando eu estou mandando para lá, eu não estou pensando neles, estou pensando em mim. Se eu não abençoar o ministério alheio, a bênção que é minha não vem para mim. Se você hoje está sentindo o chamado de Deus, se você tem uma necessidade, eu queria orar por você. Eu queria que você entendesse esse princípio. Isso é um princípio que muda a sua vida, muda a sua casa, muda o seu ministério. Pai, eu abençoo este homem e esta mulher que está me ouvindo agora. Talvez questionando por que o seu ministério não flui. Talvez, Senhor, ele não tenha entendido ainda que a hora que ele aprender a abençoar o ministério alheio, a bênção que é dele, virá a ele centuplicadamente. Eu abençoo este homem, eu abençoo esta mulher que tem um chamado, mas está tendo tanta dificuldade em cumprir o seu chamado. Eu quero abençoá-lo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. A gente vai para os nossos intervalos e eu volto já já. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. No www.gov.br é assim, clicou, encontrou mais de 750 serviços do governo de Goiás. Simples, online, expresso. É simples, é online, é expresso. A qualquer hora e lugar é expresso. Precisou resolver, consultar, deixa ver. Tá na palma da mão, é expresso. 2 milhões de goianos já usam e aprovam o Expresso. Vem fazer parte. Acesse agora e aproveite. Expresso. Estamos de volta e agora só para me despedir. Obrigado por ter nos acompanhado. Eu queria pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva, não é? Não deixe de curtir, dê o seu like aí. Também comente, não é? Está gostando, tem sido bênção para a tua vida? Comente. Mas use esse espaço não só para isso. Se quiser pedidos de oração, se quiser fazer pedidos de oração, pode fazer, porque nós vamos orar por você. Amém? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Pastor PR Walter Oliveira no Instagram, Pastor Walter de Oliveira no Facebook.
que você tenha uma semana poderosa, tremendamente abençoada. E a gente se vê na semana que vem.